Guilherme fazer a oração inicial. Pode ser, Guilherme? Alô, Pode? tá me ouvindo? Tô. Oi, Ana Paula, seja bem-vindo. Pode sim. Obrigado. Então vamos começar. Todo mundo fechar os olhos, relaxar, pensar em Jesus. Nosso Pai, obrigado por mais uma semana que se encerra e outra que se inicia. Obrigado por todo o amparo no nosso dia a dia, por todo aquele que vemos e sabemos que há muito mais que nem percebemos. Obrigado por mais um estudo em que nos reunimos aqui, temos a oportunidade de nos conectarmos a melhores frequências, entender melhor a doutrina do Pai. Obrigado por essa oportunidade nessa vida, Senhor, que podemos dar valor a ela, nos apegarmos a ela e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Ajuda-nos a sermos melhores, percebermos os nossos erros, os nossos defeitos e nos dê força para agirmos sobre eles, que possamos estar atentos durante o estudo e durante ele que possamos vibrar boas energias, ajudando os espíritos presentes, ajudando o nosso lar e todos aqueles que amamos. Muito obrigado, meu Pai. Abençoe esse estudo. Que assim seja. Obrigado, Guilherme. Vamos começar o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Jesus jejua por 40 dias e é tentado pelo diabo. Jesus anuncia sua filiação divina em Nazaré e é rejeitado. Ele expulsa um demônio em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, prega a cura por toda a Galiléia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lembrem-se que ele havia sido batizado por João Batista, né? Cheio do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nós chamamos de Espírito de Verdade, ou Espírito Verdade, que forma um conjunto de espíritos que zelam pelas diretrizes da Terra e que está sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala que ele está cheio do Espírito Santo, que ele estava protegido, envolvido por esses espíritos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 6, e o Espírito Verdade tem 5 lições lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para lá. Vou abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá para o capítulo 6. Vamos pegar, não precisa nem do capítulo 6, vamos pegar aqui ó, essa mensagem inicial, que é assinada pelo Espírito Verdade, que é muito bonita. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, né? Advento do Espírito de Verdade.
que é o capítulo 6. Deixa eu ver a página aqui, que qualquer coisa a gente vai para lá. 105. Essa lição aqui, ó, é maravilhosa, muito bonita, está colocado como prefácio, e o Kardec considera esse prefácio a representação da própria missão da doutrina espírita. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Veja a relação com a Bíblia aqui. Ó. Imenso exército. Nós já ouvimos falar dos exércitos de Deus desde a Gênesis. Espalham-se por toda a superfície da terra semelhantes a estrelas cadentes. Isso aqui é a trombeta do Apocalipse. Que na trombeta do Apocalipse, uma das trombetas fala que as estrelas cairão do céu como fontes de água sobre as nossas cabeças. Então, por causa disso, é que ele cita que as estrelas cadentes, a profecia está sendo realizada. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, porque o Cristo falou, pode um cego conduzir outro cego? Ambos cairão no abismo. Então, esses espíritos vêm abrir os olhos aos cegos, que foi a época em que as manifestações espíritas começaram de uma forma com a intenção do nascimento do espiritismo, na década de 40 do século XIX, por volta de 1840. Então começam a descer esses espíritos. Os médiuns videntes enxergam esses espíritos descendo como se fossem pequenas estrelas que caíssem, porque eles vêm iluminados. Quem quiser ver isso, poxa, agora, quer ver? Vou parar aqui um pouquinho, eu acho que compensa. Como que isso funciona? Luzes no quarto de Chico Xavier. Isso passou no Fantástico, não sei se vocês lembram. O raio de luz milagroso no quarto de Chico Xavier. Vamos pegar aqui apenas esse de 1 minuto. Se interessa, vocês vão ver aqui. Depois a gente comenta. Não tá passando, Thales. Não está aparecendo para vocês? Não, Não, hã? Tá não? Tá, a gente resolve não. assim, quer ver? Eu vou mandar lá no grupo, que acho que tem esse problema, né, do Meet. Eu vou mandar aqui no grupo do Princípios do Espiritismo, e aí vocês assistam, por favor. Em 2 minutos já é suficiente. Cliquem aí e assistam esse vídeo do YouTube, que vocês vão ver as estrelas cadentes descendo na janela do quarto do Chico, quando ele estava internado. Mandei aqui nas mensagens das chamadas também. Basta colocar no Google luzes na janela do quarto do Chico e aí consegue encontrar. Tem vídeos de 8 minutos, de 1 minuto e meio. Já terminaram isso? Ainda não.
Terminaram já? Terminou agora. Eu terminei. Então, tá. Todos viram a luz chegando? Também. Vi, Sim. eu já tinha visto também antes. O Chico fala naquele momento, quando perguntaram para ele, que naquele momento ele recebeu a visita do Emmanuel e da mãe dele. Vocês concordam que é como se fossem estrelas cadentes? Os Espíritos Sim. do Senhor? Vocês compreendem? Então isso é um dos exemplos, mas quando tem, por exemplo, o nosso estudo aqui, na casa de todos nós, descem esses Espíritos cheios de luz e nos enche de alegria se a gente tiver o coração voltado para eles. Como o Chico era vidente, ele recebeu a visita do Emmanuel e da mãe e ele sabia quem era. Então isso tem acontecido já, desde o advento da doutrina, de uma forma mais constante que Deus mandou seus exércitos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso significa que os orgulhosos, eles não vão ficar na terra. Não seria citado aqui. Chegados os tempos, é o fim dos tempos, não é o fim do mundo. É o fim do momento em que o orgulho, a vaidade e o egoísmo são muito fortes. As grandes vozes do céu ressoam como sons das trombetas. Na leitura do Apocalipse, Deus anuncia o fim do mundo através da trombeta dos anjos. 7 anjos tocam trombetas, avisando das calamidades que vão acontecer no planeta. E os anjos cantam. Então, uma leitura do Apocalipse gera um entendimento melhor dessa parte. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Aí ele fala, nossa, o Espírito de verdade não é um, olha o que ele diz. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, ou seja, vamos trabalhar. Fazei uníssonas vossas vozes, ou seja, fraternidade social, né? E que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Quando um planeta se redime, as energias dele se espalham por todo o universo do bem, porque as energias da Terra não são muito boas. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Chama a atenção para a terceira pessoa do plural. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É assim, o Espírito de verdade. O Kardec achava que era o próprio Cristo, e depois, no livro Obras Póstumas, ele vai falar que era aquele que o batizou. João Batista é quem escreveu essas mensagens. Nota, a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Eu não vou lá para o capítulo 6, porque aqui já chegamos aonde nós queríamos, em relação a essa situação. É claro que o João não estava desencarnado, mas o Espírito Santo, o Espírito de verdade, estava lá, porque ele é uma coletividade de bons espíritos. Estavam com Jesus. Então ele voltou de onde foi batizado, no Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse deserto a gente acha que é um lugar só de areia, como se fosse o Saara. Naquela época isso não existia. Ali, onde Jesus estava, né? Aquela região não era desértica em termos de deserto de areia, mas nós podemos ter o deserto gelado. Assim como o deserto pode significar um lugar com pouca gente. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Esse termo 40, ele é bem fictício, porque ele pode ter várias representações, 40 dias. Nós vamos encontrar isso no livro A Caminho da Luz, lá na frente, sobre o papado, em que ele usa 40 dias como se fosse 40 anos. E aqui esse 40 dias também poderia significar 4, mas ele não esse 40 dias não significa 40 dias.
ele significa uma parte de 7. A maior parte. 7 não é um número divisível por outro número natural. Então, ele representa mais de 50% de um, vamos dizer assim, de um ciclo. Foi tentado pelo diabo. Jesus não tinha jeito de ser tentado, então isso aqui tem que entender de forma alegórica, né? Como é que vai tentar um espírito perfeito? Na verdade, pode tentar, mas não vai conseguir nada, né? E naqueles dias não comeu coisa alguma. Não, nenhum ser humano fica 40 dias sem comer. Não tem condições, o máximo é 30. E 7 dias sem tomar água. E aí, a partir daí, ele já entra em estado de choque e morre. Então, não é 40 dias mesmo, né? Não tinha porque Jesus ficar 30 dias sem comer, vamos dizer, ou 40. Né? Naqueles dias não comeu coisa alguma. Isso aqui tem um significado profundo que tem a ver com a questão do jejum. O jejum, na Bíblia, ele não significa aquilo que os judeus usavam, que é ficar sem comer mesmo. Perdão. O jejum bíblico significa ficar em virtudes. Então, por exemplo, eu posso, ao invés de falar assim, ver se não seria melhor. Eu vou ficar jejuando na quaresma e só comer, não comer carne, ou só comer uma refeição por dia, e assim por diante. Se você falar assim, eu vou jejuar de falar mal dos outros, eu vou jejuar do meu egoísmo, do meu orgulho, do meu melindre, né, que é a alta sensibilidade sobre coisas que competem e se relacionam a nós, seria um jejum melhor. Então, esse não comeu coisa alguma, Jesus estava cheio de virtude. E terminados, ele teve fome. O que ele teve fome? A gente pode considerar que ele estava cansado. Mas o significado, Jesus, como humano, ele cansa, mas como espírito, não. E o espírito dele dominava a carne com muita tranquilidade. Ele não passou pela infância como nós passamos, porque ele vivia em espírito. O corpo passou, mas o entendimento das coisas que o envolviam era de modo espiritual. É como se ele vivesse em desdobramento. O que é o desdobramento? O espírito fora do corpo. Ele era tão espiritualizado que ele não precisava habitar o corpo como nós habitamos, sentindo as necessidades do corpo de maneira forte, porque ele já tinha merecimento e evolução para não passar por isso. Aqui significa mais ou menos assim: nós lutamos, sofremos, jejuamos. Quando a gente cansa, o diabo vem e tenta. Aí eu me lembro da frase moderna, né, da música do Renato Russo, do Legião, que ele canta: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E vocês sabem disso, eu sei disso, e quando a gente está cansado, os obsessores ficam mais fortes sobre nós. Não é que eles ficam fortes, a gente fica fraco. Mas, por exemplo, tem uma história no livro, como ele chama? Mensageiro? Não, não é Mensageiros, qual que é? Depois dos Mensageiros vem, esqueci o nome, Missionários da Luz. Em que o Alexandre, ou outro lá, não é Alexandre, ele conta uma história assim, que uma mulher estava num processo de obsessão muito forte e que ela era perseguida desde o nascimento, que sentia mal, sofria bastante com o processo obsessivo. Aí ela teve o primeiro filho, cansou bastante para cuidar do primeiro filho, a obsessão ficou mais forte, porque ela não lutava contra a obsessão. Aí quando veio o segundo filho, que o cansaço foi muito grande, que foi ter o segundo filho, cuidar desse filho e ainda cuidar do outro filho num espaço pequeno, o cansaço ficou tão forte que ela entrou em fascinação. O obsessor principal, eram mais obsessores, que a gente dificilmente tem só um, passou a dominá-la de uma maneira muito profunda, né? E ela não tinha mais forças para resistir, porque o cansaço ficou muito grande. Então, a importância de nós nos mantermos equilibrados e pacientes durante o cansaço é imensa. Quando a gente cansa muito, ou no estudo, ou no trabalho, e aqui eu estou falando para a maioria dos estudantes, né? Essa parte do
cansaço, sempre os traumas, as dores, os choros e as brigas vêm em momentos em que se estudou bastante, que o estresse foi muito grande. Então, o que ele quis dizer aqui foi assim, nos momentos de estresse, o diabo vai tentar. E quem é esse diabo? São os espíritos obsessores, aqueles espíritos que estão à nossa volta e que não nos desejam bem. Normalmente, são espíritos que nós fizemos mal, que nós destruímos o lar, destruímos a personalidade, fizemos muito mal e eles não nos perdoam. E como eles não perdoam, cheio de raiva, eles representam a figura do diabo aqui. E esses espíritos têm de vários tipos. Os raivosos são aqueles que passionalmente nos odeiam, mas eles não compreendem bem esse ódio e não entendem bem o que está acontecendo e nem conhecem bem Deus. Esses são mais fáceis de trabalhar e mostrar para eles a verdade. Mas os cínicos e os pseudo-sábios, eles usam muito bem a palavra e não são espíritos que a gente deve conversar muito, não. Apenas orar por eles. Mas eles são aqueles que, sabendo que fazem o mal, querem continuar fazendo. Entendeu? Esses, se a gente entrar na conversa com eles, a gente não consegue ganhar. Por quê? A não ser com a ajuda dos bons espíritos e que a gente tenha muita confiança na gente mesmo e que o nosso poder de oração seja muito grande. Porque eles conhecem o nosso passado, eles sabem o que nós fizemos, parte da nossa memória está bloqueada, está no inconsciente, eles nos conhecem melhor do que a gente acha que é bonzinho, eles têm certeza que a gente não é, porque ninguém vai fazer coisa ruim com quem realmente acha que é bom, e aí as nossas ações no bem os deixam com a consciência pesada, porque eles têm consciência, eles são filhos de Deus como nós. Então, um desses espíritos fala, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Veja que isso aqui é muito profundo. Ora, fala para essa pedra se transformar em pão, é como aquela pessoa que acha que tudo que ela quer precisa ser feito. Tem gente que é assim, né? Tem gente que quer que a pedra se transforme em pão e bate o pé e dá birra, até transformar. Ou mesmo a pedra não se transformando, ela acredita que se transformou. Então isso aqui não está colocado à toa. Isso aqui está colocado assim, faz a tua vontade. Você é filho de Deus? Faça a tua própria vontade, ou seja, mostra que você tem poder. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Cristo coloca o tempo todo Deus acima dele. Insistentemente ele coloca Deus acima dele. Ele nunca se coloca na altura de Deus. Ele fala que veio em nome de Deus, que obedece a Deus e que não veio senão para fazer a vontade do Pai. Então aqui nós temos, diante dessa situação, uma demonstração de humildade. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. É claro que isso é alegórico. E o diabo não teria esse poder, porque um espírito inferior não tem poder sobre um espírito superior. Mas qual o significado disso? Mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Aqui mostra uma situação muito importante daquela época e de hoje. E dou a quem eu quero. Quem que entregou esse poder ao diabo? Nós. A gente é obsediado, a gente deixa. Tudo que acontece tudo que acontece contra a nossa vontade, a gente fica chateado, a gente não tenta ser melhor, a gente não tem piedade dos outros que estão à nossa volta. Isso faz com que as nossas vibrações fiquem do nível do diabo, dos espíritos infelizes. Então, a humanidade deu esse poder aí. Isso é tão sério, que quando Jesus vai morrer, ele fala, a minha hora chegou e o príncipe das trevas retornará. O que significa? João começa dizendo, o verbo se fez carne e era a luz do mundo. E habitou entre nós e nós não o reconhecemos. Então, dentro dessa análise, o que a gente vai entender aqui? A humanidade ela é obsediada pelos espíritos.
infelizes pelo diabo, vamos dizer assim. Porque a humanidade não é boa. Eu estou usando o verbo no presente de propósito. Ela já não era boa naquela época, hoje continua. Por quê? A gente dificilmente encontra aqui na Terra exemplos de altruísmo. Quantas vezes nós deixamos as pessoas fazerem as coisas para nós como se nós fôssemos senhores e elas nossos servos? Tem que a gente perceba isso. De tão orgulhoso e egoísta que nós somos, a gente acha que as pessoas têm realmente que fazer a nossa vontade. Nós recebemos bênçãos e não somos gratos. Então, de certa forma, na interpretação geral, nós demos ao diabo autoridade sobre o mundo inteiro. Pouca gente está disposta a trabalhar para o Cristo, se tornando melhor, sendo mais caridoso, se dedicando ao bem, doando de si e sacrificando a si mesmo. Nós, no momento que a gente está, a caridade para nós significa assim, eu ajudo desde que eu não saia da minha zona de conforto. Enquanto que a caridade que Jesus ensinou, o fato dele ter se deixado morrer, é que ele não vivia em zona de conforto. E para isso ele deu exemplo a vida inteira. Ele andava descalço, ele usava uma túnica simples, ele não cobria a cabeça, ele foi humilde o tempo todo, mesmo diante do poder todo que ele tinha. Ora, no momento que eu tenho os meus vícios e não brigo contra eles, eu dou autoridade ao diabo sobre mim. Ora, e se eu sou um representante da maioria da humanidade, o diabo domina o mundo. Ele tem poder sobre o mundo. Vocês compreendem bem o que eu estou dizendo? Vamos fazer análise de nós mesmos, senão o estudo espírita não tem sentido, né? A análise de nós mesmos nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para ajudar as pessoas? A coisa chega a ser tão assustadora que algumas pessoas, elas querem receber ajuda e ainda querem que aquela pessoa que o ajuda faça a vontade dela até o fim, senão ela fica nervosa. É o que se chama de ingratidão. Não devemos cobrar isso de ninguém, mas eu estou apenas falando do que o mundo nos mostra em relação a essas coisas. Do que nós somos em relação ao mundo, sabe? Vocês estão compreendendo isso? Por exemplo, vamos olhar dentro da gente mesmo. No que a gente olha para dentro da gente, o quanto que nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para ajudar o nosso irmão. Eu vou ficar sozinho, né? Muito pouco, né? E eu vejo que entra até naquela questão que você falou no último estudo de terça, que às vezes a gente até se engana, né? Usando o nosso cansaço como desculpa, tudo que a gente já faz, né? No dia a dia, nos nossos deveres, ou o pouco que a gente faz pelos outros, a gente às vezes justifica como se a gente já fizesse o suficiente e deixa de fazer, né? Coisas que às vezes estão ao nosso alcance. Você tem razão. Eu vou colocar aqui, ó, assim, a gente sempre arruma uma desculpa para não ajudar os nossos irmãos. É uma coisa impressionante isso. Ó, vocês entendem que eu só tenho condições de falar isso de mim mesmo, né? Não tenho condições de falar isso para outras pessoas. Então, eu estou dando o exemplo daquilo que eu vivo e da luta que eu empreendo para ver se melhora um pouco. Ok? Eu vou colocar uma frase do Ramon e Cajal. Ramon e Cajal foi o primeiro... Alguém abriu o microfone, acho que é o seu, Guilherme. Ramon e Cajal foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, junto ao Camilo Golgi. Não vou entrar em detalhes dessa história, que é até interessante, mas eu vou colocar aqui para a gente ler, para ver a análise que ele faz da humanidade aqui. A ingratidão tem 3 faces: os que calam diante do favor, os que cobram e os que se vingam. Uma pessoa, para falar isso, vocês entendem a questão como é que é? Complexa. Isso é o que ele achou da humanidade. Ele falou essa frase por volta de 1900.
mais ou menos. Então, vocês imaginam, ele é um cientista, né, que descobriu a estrutura celular dos neurônios. Antes dele, eles achavam que o cérebro era um sincício, uma massa de citoplasma cheia de núcleos. Ele mostrou que os neurônios eram individualizados, utilizando uma técnica do Camilo Golgi, que descobriu sem querer. E os dois, então, ganharam o prêmio Nobel. Aí ele fala uma coisa daquela. Então, para ele falar isso, evidentemente que a noção dele da humanidade estava assim, muito dolorosa, vocês concordam? A ingratidão tem três faces: os que calam diante do favor, os que cobrem, os que se vingam. É claro, para ele falar isso, ele sofreu as três coisas. Dentro de uma circunstância dessa, vocês acham mesmo que nós não somos ingratos, da maneira geral? Até porque a gente nem para pensar, para agradecer, porque quando a gente considera que é melhor que os outros, aí é o orgulho, né? A gente nem para pensar que as pessoas não deveriam fazer tal ou tal coisa para nós. A gente acha quase que é obrigação delas, não é mesmo? Vocês entendem isso? Bem, e a gente tem exemplos disso quase o tempo todo, né, gente? Infelizmente, desse tipo de situação. Principalmente aqui na Terra, como os obsessores dominam, todo mundo que quer fazer o bem, eles recebem como recompensa dos encarnados que ouvem esses obsessores maus tratos e ingratidão constantemente. Eu falo isso, se vocês assistirem o filme do Chico, vocês vão ver que a própria família dele tem ingratidão imensa com ele, né? Mesmo recebendo ajuda. Quando o irmão dele falece, o pai dele, que nem acreditava em espiritismo, fala assim: cadê os espíritos que não ajudaram, entendeu? Assim, ele passou por situações muito difíceis. O Cristo recebeu ingratidão. Eu sempre lembro de uma palestra do Divaldo, que ele fala assim: onde estavam os cegos, os coxos, os aleijados que foram curados, enquanto Cristo estava sendo carregado, estava sendo levado, ou melhor, estava levando a cruz em direção ao Gólgota. E assim também são as coisas conosco, não mudou muito em relação a isso. Então, no momento que nós somos ingratos às pessoas, nós também somos ingratos a Deus. Tudo isso que eu falei foi para justificar dentro de uma vertente, mas outras poderiam ser ditas, que é porque que o diabo, que está aqui na Bíblia, diz que tem essa autoridade que me foi entregue. Aí ele fala: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vamos pegar alguns casos interessantes em relação a isso. Quantos que começam a participar dos estudos e procuram a doutrina ou uma religião e entra na alegria de encontrar Jesus, a semana é um desastre, outra vez de voltar para o estudo, para a religião, dá tudo errado, as coisas começam a não dar certo. Acho que todos aqui já passaram por isso, né? Mas se você largar e adorar, entende a questão? A profundidade da imagem, então tudo será seu. Ou seja, você pode até ter ajuda nos negócios, porque é interessante para o obsessor algumas vezes te dar dinheiro para ele poder satisfazer as necessidades dele em função das energias que você doa para ele. Não é todo caso que é assim, mas isso pode acontecer. Daí aquela história, desde a Idade Média, de vender a alma para o diabo. Compreenderam? A imagem dentro disso? Algum comentário em relação a essas coisas? Tá. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás. Satanás significa inimigo. Porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Quando Cristo fala está escrito, ele está dizendo: Deus já deu todas as condições de você não adorar o diabo. Vocês entendem? Está na lei. Quando ele fala está escrito, é na lei de Deus. Tire todas as leis. Fique só os 10 mandamentos. Primeiro, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. É o primeiro mandamento. Os outros 9 estão escritas normas de amar ao próximo.
Compreende? Ah, mas o segundo é você tornar o dia de sábado um dia para Deus. Mas isso é amar o próximo, porque você vai estar em contato com os outros, você vai estar na sociedade, você vai estar na igreja, vamos dizer assim. Depois vem o quê? Honrará teu pai e tua mãe, o quarto mandamento. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do seu próximo, não desejarás o burro do seu próximo, o jumento, e assim por diante. Ou seja, é amar a Deus e ao próximo. Por isso que Jesus condensa, né, ali, que toda a lei está representada nesses mandamentos. Então, está escrito, a gente não faz porque a gente não quer pensar a respeito. Entende? Nós temos casos assim complexos em relação a isso. Nós temos casos em que, dentro das famílias, em que os pais acham que os filhos são servos, e temos casos em que os filhos acham que os pais são servos, que devem fazer a vontade deles. Em nenhum dos dois casos nós temos o limite da fraternidade ou da amizade, de estando vivendo junto, de um diminuir o trabalho do outro, de tentar ajudar de alguma forma. Isso dentro de casa. No dia a dia, a situação é complicada. Nós vemos muitas vezes algumas pessoas passarem serviços para outras nos locais de trabalho, com uma certa maldade, né, inventando desculpas para trabalhar menos, se organizando para enrolar no trabalho. Tudo isso está associado a um processo que nos distancia de Deus. Então, quando o Cristo fala, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás, ele está dizendo, está escrito, ou seja, Deus já mandou essa lei. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Quantas vezes a gente não faz isso, gente? As promessas? Senhor, se realmente você existe ou você me ama, você vai me fazer ganhar na loteria. Né? Aí vem aquela brincadeira, então joga. Se realmente o Senhor me ama, faz com que eu conquiste esse emprego. Tudo isso é tentar a Deus, né? E isso, vocês estão percebendo, que essa parte é muito importante na forma alegórica para o nosso dia a dia. Porque está escrito, aí ele fala sobre a profecia do Cristo. Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Isso aqui é porque ele está dizendo, você é o Cristo e você tem poder. E Jesus respondendo disse, dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que são as promessas que se faz? Como pode alguém que se especializou em interpretar a Bíblia, tem como profissão, no Espiritismo não tem isso, né? Ninguém recebe para isso. E se recebe, não é espírita mais. Não é, não está certo? Nós não temos sacerdotes, nós não constituímos hierarquia sacerdotal dentro da doutrina espírita. Não tentarás ao Senhor teu Deus. A pessoa lê isso, os padres, pastores. E deixa os outros fazerem promessa, ainda incentivo. Tem as promessas de Santo Antônio, que são até engraçado, botar a imagem do santo de cabeça para baixo e acreditar naquilo. Veja o quanto que nós nos tornamos ignorantes para que o orgulho, a vaidade e o egoísmo ressaltem da nossa personalidade em relação às coisas do coração e da moral. E muitas vezes isso é feito por pessoas que têm leitura, que até têm curso superior. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha só que interessante. E acabando o diabo toda a tentação. Ele tentou Jesus, viu que não deu certo e foi embora. E essa está aqui a paciência necessária para vencer a obsessão. O próprio Kardec escreve isso. Kardec escreve que é preciso ter paciência e assim quando a gente tiver o comportamento modificado, os espíritos, vendo que não adianta mais, que nós não vamos cair nas intrigas deles, eles se ausentam. Isso demora. Tem o caso que o Divaldo contou, de um obsessor que ele tinha há muito tempo, e o espírito olhava para ele e falava assim, eu te conheço, você não mudou não, você não presta.
Isso, ele disse que era mais de 20 anos que o obsessor falava e aparecia com ele falando isso. Aí um dia ele disse que recebeu na porta da casa dele, lá na Mansão do Caminho, o pessoal levava as crianças para ele adotar, né? A criança foi deixada na rua e levaram. Ele fala que foi uma das crianças mais feias que ele viu na vida, que chorava, gritava, né? Ele pegou a criança, levou para dentro da casa e foi preparar a mamadeira. Aí diz que esse espírito apareceu para ele conta. E fala assim, você vai adotar essa criança feia desse jeito? Ele falou, vou. Que está gritando, desesperada? Ele falou, vou. Então agora eu vou te deixar, porque essa aí era minha mãe do passado e você vai adotar minha mãe. Veja o trabalho de modificação íntima do indivíduo para depois de 20 e tantos anos, o Divaldo, que dava palestra no Brasil todo, que leva a doutrina espírita para todo o país e para fora do país, quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo que ele deve ser idolatrado, mas que é um trabalhador do bem. Podemos dizer, como está escrito aqui, ausentou-se dele por algum tempo. Nesse caso, por algum tempo, é que vai voltar lá no final da narração de João, né, que o Cristo fala, o príncipe das trevas retornará. Ou seja, é como se Jesus, nesse momento, trouxesse luz ao mundo a quem quisesse. Quem quisesse receber a luz do Cristo, o receberia, a missão dele começa. Então nós vemos pessoas se dedicar ao Cristo, se modificar por causa da presença do Cristo, ouvir as palavras do Cristo. E perto, junto a essas pessoas, os fariseus e outros indivíduos, que não eram só fariseus, mas eram soldados romanos, pretores, que, mesmo vendo a bondade do Cristo, o amor do Cristo, eles preferiam não sentir as vibrações do Cristo. Então, nesse sentido, cabe a mim contar a vocês que quando o Chico estava já de cadeira de rodas, eu tive a oportunidade de visitá-lo. Eu trabalhava em Uberaba e eu ainda participava do centro em que ele havia trabalhado, chamado União Espírita Cristã. Tive a oportunidade de conhecer a dona Dalva, que foi a pessoa responsável, a diretora da reunião mediúnica que o Chico e o Valdo Vieira participavam. E lá, visitando o Chico, quando a gente entrava na casa espírita da prece, assim que se adentrava lá, a gente começava a chorar, uma emoção nos tocava, uma vibração muito diferente, era quase um céu ali dentro, aqui na Terra. Eu só vi uma pessoa que não tinha lágrima nos olhos. Pela perturbação que ela estava, dava para perceber que ela realmente estava fascinada. Mas todo o resto chorava copiosamente, caíam lágrimas no rosto constantemente, sem aquela cara de choro desesperada, mas aquela lágrima do eu sei que eu sou imperfeito, mas que Deus me ama. Fora isso, não somente um perfume maravilhoso, completamente diferente de qualquer perfume que eu já tenha cheirado dos boticários que a gente compra. E eu sentindo, né, o Chico pôde visitar aquele dia, sentindo a presença do Chico, o amor dele, dava para sentir o amor do Chico, o carinho. Ele se esforçava, mesmo com cadeira de roda, para ir ver as pessoas. Né? E ali ele aparecendo, a gente sentindo tudo aquilo, a primeira coisa que veio na cabeça em relação a um raciocínio sobre esse ambiente foi: se o Chico, que ainda não é anjo, e não está tão perto assim de ser anjo, traz isso para nós pelo amor que ele tem pelas pessoas, como era chegar perto do Cristo? Aí nós vamos lembrar de algumas coisas que não passam pelas cabeças das pessoas. E quando o Cristo sentou para falar para a multidão, ele falou para mais de 5.000 pessoas. Não tinha microfone naquela época e não foi contado que alguém não ouviu. Imagina a hora dele envolvendo 5.000 pessoas falando numa época daquela. É claro que lá as vibrações eram muito mais poderosas, mais belas do que a do Chico. Os espíritos contaram ao Chico, né, que as vibrações dele chegavam nos umbrais, nas zonas perto da Terra, e os próprios espíritos inferiores viam aquela luz, chegavam perto e se arrependiam.
se tinha 5.000 encarnados, devia ter pelo menos uns 20.000 desencarnados, e desses 20.000 desencarnados, vamos dizer, a maioria se arrependia diante da luz que via do Cristo. Coisas que não são contadas na Bíblia, que foi escrita para nós encarnados, né? Deve ter essas histórias quando a gente desencarnar e trabalhando para Jesus, teremos a alegria de ver e de ler essas ocorrências. Então, o amor do Cristo absorvia os outros, mas quem queria, e aí é preciso bater para se abrir, né? Buscar para achar, recebia essas bênçãos. Não eram todos, como a gente vai ver aqui nas narrações. Eram alguns que aceitavam seguir o Cristo. Não foi a maioria. A maioria não fez isso. Foram aqueles espíritos que estavam ali, que foram escolhidos e, por merecimento, estarem na presença do Cristo. A maioria deles capelinos que precisavam ser ajudados porque estavam nos últimos momentos. Por isso Cristo fala: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tudo bem que a gente fala, mas é opinião sua achar que ali estavam os capelinos? Não, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, tem um versículo em que é contado assim, que Jerusalém estava cheio de pessoas do mundo inteiro. Olha que interessante. O que era Jerusalém? Era Roma? Que capital que era Jerusalém? Que poder econômico que ela tinha? Como assim Jerusalém estava cheio de pessoas de todo mundo? No momento em que começa o Pentecostes, né, da igreja, em que as línguas de fogo estão desce sobre a cabeça dos apóstolos e discípulos, e eles começam a falar em línguas, então essa mensagem é dada lá no capítulo 2. Então ali estavam os espíritos já capelinos, né, que mereciam passar por aquela situação de ver o Cristo, e aqueles outros que tinham a última chance de seguir o Cristo para voltar para o planeta deles, naquele processo que nós contamos, né? Então, aconteceram que muitos retornaram, mas vários também ficaram, não foram todos que foram. Desses que ficaram, muitos se arrependeram depois. Um desses casos é contado no livro Há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, que são os 3 livros da história das reencarnações da época próxima ao Cristo, do Emmanuel, que se arrependeu depois, né, de não ter seguido Cristo. E esses espíritos, e Emmanuel faz parte do Espírito Verdade, tanto é que ele tem a lição chamada O Egoísmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, da qual nós podemos colocar outros espíritos desse tipo, que formam o Espírito da Verdade, que vieram trazer as mensagens. Veja o amor de Deus. Esses espíritos, por terem errado durante muito tempo, e o arrependimento ter sido tardio, eles vêm em trabalhos missionários importantes para aqueles espíritos que reencarnaram como homem aqui na Terra, e eles puderam auxiliá-los tanto no exemplo e nos sacrifícios, como também nas lições que foram trazidas no início da doutrina espírita, e com o Chico Xavier, que nós temos Emmanuel como o mentor do Chico Xavier, direcionando toda a missão dele aqui no Brasil, para onde a doutrina espírita migrou, para que ela aqui fosse o berço dela, para se espalhar pelo mundo, se nós fizermos da nossa parte. Então, nós conseguimos, com a doutrina espírita, enxergar aqui o Novo Testamento e a história dele com muito mais tranquilidade, serenidade, e com a capacidade de colocarmos isso no nosso dia a dia para nós nos transformarmos, que é uma luta constante, né? Quando o Espírito da Verdade fala lá que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendem e vibrem de uma parte a outra do universo, ele está dizendo, é preciso se unir. Ele está convidando os bons para se unir. Mas até agora a situação tem ficado difícil, porque aqueles bons têm ficado quase sozinhos, não tem gente para ajudar. Nós sabemos que o Chico ele teria cerca de 40 colaboradores. Dos 40 colaboradores do Chico, a maioria, para psicografar, a maioria desistiu, nem apareceu, pra vocês terem ideia. Um que ficou pouco tempo foi o Valdo Vieira, que escreveu 2 ou 3 livros.
através da mediunidade e pelo André Luiz, e o resto não apareceu. O Chico, que era para escrever cerca de 30 e poucos livros, teve que escrever 470. Olha que situação. Mas ele fez o trabalho dele. Porque a maioria desiste, né? Acaba não entendendo a responsabilidade de se ligar ao Cristo. Então, a maioria dessas pessoas que querem fazer o bem, elas acabam ficando sós, porque o egoísmo ainda é muito grande na Terra. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. Mas por que correu a fama? Porque eles souberam que o Cristo havia vencido o diabo? Claro que não, né? Não é isso. É que ele passava curando. Lembra da Galiléia, que era lá em cima, onde tinha Nazaré? Não era na região de Jerusalém, era lá em cima. E entre a Galiléia e Jerusalém havia Samaria. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. As sinagogas eram só, acontecia as reuniões só no sábado, né? E lá, quem não era letrado, ou quem não era doutor da lei, poderia falar e interpretar as escrituras. E o Cristo usava essa prerrogativa da lei dos judeus, dos fariseus, para poder falar nas sinagogas. E aí ele estava passando por lá e voltou para a casa dele, né? E chegando a Nazaré, onde fora criado, num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga, levantou-se para ler. E o que mais assustava, vocês devem estar lembrados, é que o Cristo não teve aulas para ler, né? Com 12 anos ele já lia e discutia a lei. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Isaías foi o grande profeta que previu a vinda do Cristo. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Quando quebrantar de coração, os tristes, né? Para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Essa vista aos cegos foi tanto material quanto espiritual. Lembra agora da lição ali que nós lemos no prefácio do Evangelho? Vimos abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e abrir os olhos aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, isso aqui foi Isaías que falou. E fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele está dizendo que ele é o Cristo. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Diziam: Mas não é este o filho de José? Porque o Filho de Deus deveria descer do céu numa carruagem de fogo. Nas outras profecias, no profeta Ismael, por exemplo. E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas essas coisas que ouvimos terem sido feitas em Cafarnaum, faze também aqui na tua pátria. Ou seja, as curas que ele tinha feito lá. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E gerou assim: santo de casa não faz milagre, no popular, entende? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Aí ele volta a falar de João, né? Está reencarnado, Elias reencarnado. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, é que não choveu. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então, o que ele está dizendo é que, mesmo na época de Elias, o grande profeta, só uma viúva, entre aspas, foi salva. E muitos leprosos haviam na época do profeta Eliseu, e só um foi purificado, e ele curava todo mundo que ele procurava. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira.
E levantando-se, veja bem, mesmo o homem tendo curado todo mundo, eles ficaram com raiva, né? Então, aqui o que você vê? É Cristo permitindo que os obsessores tomassem conta da turba. E levando-se, o expulsaram da cidade. Levantando-se, né, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem. O povo com raiva fez isso. Nós vamos ler isso lá no livro dos Médiuns, que é chamado de obsessão coletiva. A turba de espíritos pega um grupo de pessoas e a turma toda lá fica obsediada. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se ao poder dele, ou seja, acabou a obsessão agora, não posso morrer agora, né? E por que que isso vai acontecer? Quando ele faz isso, lá na narração de Mateus, ele vai dizer assim, porque não era a hora dele. Então, o Cristo tinha poder de não morrer se quisesse. Isso pouca gente cita, né? Não era a hora dele, ele não ia morrer naquela hora e passando pela multidão, ou seja, ele apaziguou todos, né? E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali os ensinava nos sábados. Ele vivia em Cafarnaum, que era onde o Pedro morava. Pedro era de Cafarnaum. E ele vivia na casa de Pedro, e ali ele fazia o evangelho no lar. Nós vamos lembrar da história do início, do prefácio do livro Jesus no Lar, da mediunidade do Chico pelo espírito Neio Lúcio, que foi o sogro de Emmanuel, contado no livro há 2000 anos. Lá, ele abre as escrituras e começa a comentar o evangelho, não o evangelho, né? As escrituras todo sábado, perdão, todo dia à noite na casa de Pedro depois do trabalho. E admirava a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Nós vamos ver, por exemplo, nos casos do André Luiz, contando que muitas vezes oradores simples, sem cultura acadêmica, falam e do seu coração sai uma luz que prende, pelo seu magnetismo, as pessoas que ouvem, devido ao amor envolvido naquela preleção. E o Cristo tinha autoridade de quem não tinha defeito, né? De um espírito puro. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo, ou seja, ele estava obsediado. E exclamou em alta voz, dizendo, o demônio, né? Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Normalmente os obsessores eles são mal educados. Vieste, perdão aqui. Viestes para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, o obsessor, mesmo sabendo que ele era o Santo de Deus, por que que ele não se arrepende, né? Quando isso acontece é porque o indivíduo ele quer ser mal, propósito, ele quer se manter ligado à maldade, ligado às más ações, quase o tempo todo. Ou o tempo todo, né, até se arrepender. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Olha só, Jesus o repreendeu, dizendo, ele usou autoridade, energia aqui. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Isso aqui é muito importante. Eu sublinhei no primeiro estudo, porque nem sempre é possível tirar o obsessor, o espírito, sem que ele faça mal à pessoa. Porque muitas vezes a ligação está tão forte que se o obsessor for retirado, e nós temos esse caso narrado num dos livros do André Luiz, que se o obsessor for retirado, a pessoa vem a óbito. É uma coisa até assustadora, porque o obsessor acaba, pela energia dele, prolongando a vida de alguns encarnados, tamanha ligação íntima entre eles. Eles trocam energia constantemente, pensamentos constantemente. Parte disso a gente explicou na terça-feira passada. Então nós paramos aqui no versículo 35, eu retorno a ele no próximo domingo, porque aí a gente fala mais sobre essa questão obsessiva, né? Percebam que o Novo Testamento, vamos dizer assim, não o Novo Testamento, né? O Novo Testamento em si, ele traz informações muito profundas para o nosso dia a dia e a gente
consegue, nesse sentido, nos aproximar mais de Deus, porque é a vida de Jesus sendo contada, mas aí é preciso não só ler, é preciso estudar também. Se você não estuda, aí você não consegue absorver essa, vamos dizer assim, essa premissa de amar ao próximo, de melhorar o comportamento. Sem isso, a gente apenas lê, é letra morta. Eu tenho citado aqui que muitas vezes, ou talvez isso seja a base da psicologia do comportamento do espírita imperfeito que nós somos, que é de tanto a gente falar coisa boa dentro do centro, a pessoa acha que é boa de tanto falar, mas não de fazer, né? Aí ela até usa isso como um direito de meio que maltratar as outras pessoas porque é espírita, ou porque tem Jesus no coração, segundo ela mesma, mas não de forma efetiva, obrigando as pessoas a lhe obedecerem ou subjugando-as, utilizando os termos evangélicos, sem, no entanto, que isso tenha penetrado o íntimo no processo de renovação. A evolução ela é lenta, não tenha dúvida, mas todo esforço feito na Terra ele é muito importante para o crescimento espiritual. Se não tiver comentários, a gente termina aqui. Diante de tantos comentários, vou terminar de qualquer jeito. Faz oração, filho. Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua doutrina. Agradecemos pela paciência do Senhor, nosso Pai Celestial, que seus arautos têm conosco, pois frequentemente cedemos à tentação, aos nossos vícios, mas também constantemente recebemos o teu auxílio. Que possamos nos fazer merecedores de tantas bênçãos. Mais do que isso, que possamos evoluir para auxiliarmos nossos irmãos e irmãs. Possamos aprender a amar a fim de caminharmos juntos rumo à felicidade verdadeira. Que esta próxima semana seja uma semana de lutas em nome do bem, de tentativas constantes de melhora. Obrigado pelo resto das oportunidades, mestre amado. Que assim seja. Que assim seja, Senhor.